Dilemas, episódio 84. Tudo bem, Luanda? Tudo bem, Ah, que bom. tudo bem. Tô Hoje tomando um gin hoje, tá tudo ótimo. é isso, são 8 horas da manhã, você tá ouvindo a gente enquanto tá Não lavando são a 8 horas pia. da manhã. A gente hoje tem uma situação diferente aqui. Estamos gravando esse dilema às 10 horas da noite de uma sexta-feira, direto de um boteco, mas um boteco sem aglomeração. Temos aqui um Zoom aberto com as dilemas e os dilemas raiz junto com a gente. E hoje a gente vai fazer essa gravação de um jeito muito diferente. A gente vai trazer o dilema e a gente vai ouvir as vozes desses dilemas. Ou seja, a gente vai botar os dilemas na roda. É isso. Literalmente. Eles hoje vão ter que assumir a bucha. Então tá bom. Ainda bem que é um dilema fácil. Vamos nessa. Vamos? Vamos. Caboge, solta a vinheta, por favor, Caboge. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, Um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. O que temos aí? Então, gente querida, dilemas do meu Brasil e também de outros países. Eu acho, antes de você começar, eu acho que esse dilema é tipo aqueles dilemas, é o meu, o seu, o nosso dilema. Esse é aquele que as pessoas vão dizer, essa Valentina tá falando por mim. Isso. É isso? É isso. Então tá bom. É um dilema de uma Valentina e o título do dilema dela é Pandemia Eterna. Vou ler aqui para vocês. Olá, Peu e Lua, como vão? Tudo ótimo. Já quero avisar de antemão que não sei se o meu dilema é realmente um dilema ou apenas um desabafo. Tá tudo bem, Valentina, chega mais. O lugar é esse. Já me desculpo antecipadamente se eu me confundi e juro que tentarei ser sucinta. Meu nome é Valentina. Eu e meu Enzo estamos juntos há 4 anos e meio. Somos de uma cidade do interior de São Paulo e sempre tivemos vontade de nos mudar para uma cidade maior. Conseguimos realizar esse desejo em 2019. Fomos para Florianópolis e ficamos lá por 9 meses. Mas por conta da pandemia, decidimos voltar para o interior de São Paulo, já que aqui não pagamos aluguel. Foi uma decisão difícil, mas é aí que meu dilema começa a tomar forma. Eu e Enzo somos um casal muito de boa, o famoso casal good vibes. Passamos por problemas, como qualquer pessoa normal, mas sempre tentamos tirar o melhor de tudo isso. E foi o que aconteceu no começo da pandemia. Vimos tudo mudando, coisas ruins acontecendo, mas tentamos nos manter firmes e fortes. Consegui continuar no emprego que estava em Florianópolis, trabalhando à distância em home office. Meu Enzo abriu uma empresa com um cunhado. Descobri yoga, descobri o podcast de vocês. Tudo indo muito bem, entre aspas, levando em conta que estamos em uma pandemia. Não ficamos alheio a tudo que estava acontecendo, estávamos fazendo a nossa parte, não aglomerando, usando máscara e todo o restante dos procedimentos, na esperança que, quando chegasse 2021, tudo seria melhor. Quem não? Aí chegou 2021 e tudo o que esperávamos que acontecesse não aconteceu. Sei como é, Valentina. A pandemia piorou, amigos e conhecidos, infelizmente, começaram a morrer. Temos um genocida no poder que, por mais que faça coisas absurdas, não sofre impeachment, não tem vacina para todo mundo. Estamos vendo nosso país desmoronar, pessoas passando fome e, com isso, todo o meu otimismo desmoronou. Há cerca de 2 meses, venho tendo compulsões alimentares, ando irritada e tendo crises de choro constantes. Meu cabelo está caindo muito. Não tenho mais vontade de praticar yoga e nem de fazer qualquer exercício. Sinto que de uma hora para outra, toda a carga emocional que eu segurei durante esse 1 ano de pandemia, tentando ver o melhor no pior, resolveu transbordar e eu não estou sabendo lidar com isso. Meu dilema é: ainda dá para manter a sanidade? Ainda dá para enxergar a luz no fim do túnel? Eu sei que pode parecer egoísmo da minha parte estar surtando só agora, que minha vida perto de outras pessoas é perfeita e que talvez estejamos no final disso tudo. Mas como se recompor, ir à luta e não desanimar? Me desculpem se meu dilema parecer fútil, mas é que nunca passei por algo parecido. Termino esse e-mail dizendo que vocês dois são pessoas inspiradoras e que é maravilhoso ouvir vocês. Um grande beijo, Valentina. Como a gente falou, hoje é dia dos dilemas raiz falarem.
Então, a gente tem aqui uma sala aberta no Zoom e os microfones, a partir de agora, também serão abertos para quem quiser falar. Ou seja, eu não posso comentar agora? Agora não. Ai, minha Nossa Senhora, gente. Quem quer começar? Eu só quero dizer uma coisa. Quem não passou por isso nessa pandemia, atira a primeira pedra. Quem não perdeu a vontade, quem não desistiu de tudo, quem não ficou sem vontade de fazer yoga em algum momento, atira a primeira pedra, porque tá difícil. É difícil acordar todo dia e continuar se alimentando da mesma energia, do mesmo espaço, com o mesmo genocida no poder, com mais pessoas morrendo. Mas eu vejo aqui em casa que a gente passa por ciclos. E a gente já teve hora que parou de fazer yoga, que parou de se exercitar, que não conseguia levantar. E agora, a gente pessoalmente está numa hora melhor, né? Estamos na hora de fazer yoga. Estamos fazendo yoga. Mas eu entendo e eu acolho, porque eu acho que esse lugar de buscar energia vai se esgotando e a gente vai renovando. Vai tendo que achar outro jeito, porque a gente tem que sobreviver nesse país. Então, você sabe que esse dilema dela, eu acho que é um dilema que está pairando, assim, né? Eu não sei se foi essa semana ou semana passada, porque uma das coisas dessa pandemia é que a gente perde a noção do tempo, né? Eu comentei isso com a Renata Maglioca e eu levei um puxão de orelha dela pelo canal do Telegram, porque eu falei isso assim, eu tô mal, e eu não tem por que eu tá mal, né? Eu não perdi ninguém da minha família, eu tenho meu trabalho, tá todo mundo bem, mas eu tô mal, eu não tô me sentindo bem, eu tô triste, eu tenho crise de choro, eu perco o sono no meio da noite, eu perco a fome, enfim. E aí ela falou, né? A gente tem direito de estar mal. Não é algo que está acontecendo com uma pessoa isolada. Isso está acontecendo com a gente, né? A energia da dor está aí. Aí hoje eu vi uma amiga médica falando nos stories que, assim, 90% dos pacientes que ela está atendendo estão com os mesmos sintomas. Essa tristeza, essa dificuldade de continuar, de dormir, ou de se manter acordado. Então, eu acho que, assim, e o que ambas falaram, tanto a médica quanto a psicóloga, é que, sim, a gente pode ficar mal. Para a Valentina, só digo uma coisa, dias de luta, dias de glória, Valentina. Eu sinto muito isso aqui. E ouvindo o seu dilema, eu lembrei de uma analogia que eu não sei se eu inventei, se eu li em algum lugar, mas eu lembro que eu escrevi ela muitos anos atrás, que a gente está nessa situação há tanto tempo e a gente vai ter que encontrar outras alternativas, porque as que a gente conhecia a princípio também vão se gastando, é tipo uma roupa, você compra uma roupa, a roupa é nova, tá linda, você põe, tá ótimo, mas você vai usar, você vai lavar, ela vai gastar, ela vai rasgar, ela vai alargar, ou você vai engordar, ela vai ficar apertada, e aí você vai ter que se desfazer dessa roupa e pegar uma roupa nova. Então, eu sinto que é mais ou menos isso. Eu também já foi a fase da yoga, fiz exercício em casa junto com a minha irmã, aí fiquei sem fazer nada, maratonei Netflix, agora vou plantar batata doces amanhã, entendeu? Porque uma batata doce ficou esquecida, brotou, vou plantar. Então, assim, estou fazendo uma bicicleta ergométrica na minha sala, que está aqui. E se você puder e tiver esse privilégio, terapia, querida. Terapia, eu acho que tem sido uma válvula, pelo menos para mim, uma válvula muito importante. Toda terça-feira lá, Santa Miriam me ouve e tem sido renovador, né? E é isso, estamos juntos, te abraço, vamos chorar junto, rir junto, é o que temos. Eu acho que o que eu falaria para Valentina
é tentar achar um espaço de apoio, igual a gente está tendo aqui agora, porque a gente sempre acha que a gente é egoísta. Ai, não, mas porque o que eu estou sentindo, eu sou muito egoísta, eu estou num espaço privilegiado, eu não mereço estar sofrendo. A partir do momento que você encontra pessoas que te entendem, estão passando pelas mesmas coisas, você se sente acolhida. Então, aquele sentimento tão ruim, ele se torna um pouco mais suportável. Então, eu acredito que é tentar conversar com pessoas que te dê essa liberdade e tentar se sentir acolhida, que eu acredito que o sentimento dá uma melhorada, assim. Não que a rotina se torna menos estressante, mas nos momentos caóticos, assim, que a gente está no ápice, tipo, não aguento mais, se você se abre com alguém e tem esse espaço de conversa, ajuda. Pelo menos para mim, deu uma ajudada. Ai, gente, vocês falam que não só os dilemas são compartilhados, mas, assim, o sentimento é muito compartilhado também. Porque, nesse momento, eu me sinto muito como essa Valentina. Eu tenho percebido agora, 1 ano depois de pandemia, como eu estou mais exausta, mais desesperançosa. Eu acho assim que, claro, ninguém começou essa pandemia pensando que ela duraria 1 ano, mas quando a gente atingiu esse marco de 1 ano, e bem como ela colocou, é o mesmo governo, é a mesma incompetência, é o mesmo descaso, enfim, é nada sendo feito para que a coisa melhore, e do outro lado você vendo tudo piorar, né? Porque são mais pessoas, são mais casos, são mais mortes, a gravidade é maior. Aquilo que lá no princípio foi dito, né, que era para a gente evitar, que era o colapso da saúde acontecendo, e 1 ano depois a gente não está no mesmo lugar, a gente está 1 ano pior, sabe? Então, essa sensação de que em 1 ano a gente não acumulou conhecimento, não acumulou luta, não acumulou nada, a gente só vem perdendo, isso vai esvaziando a gente, sabe? E eu me sinto esgotada, assim como ela. 1 ano depois, aquela esperança de que a gente ia encontrar o caminho, né, para as coisas melhorarem, a gente ia ter a vacina, a gente ia ter um tratamento eficaz, a gente ia ter alguma coisa que dissesse assim, não, a gente está caminhando para a cura do Covid, 1 ano depois e a gente está pior, né? Então, eu compartilho esse desânimo, mas eu acho que, assim, a gente tem que pegar isso aí, como diz a Babi, né? A gente tem que pegar essa raiva e tem que transformar isso em alguma coisa, sabe? Eu fico me perguntando diariamente em que a gente vai transformar isso, né? E eu acho que transformar isso em diálogo, transformar isso em atitude, transformar isso em coquetel molotov, também é uma, né? A gente tem que fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa, seja um yoga, né? Porque aí é algo pessoal, mas é aquilo que vai motivar a gente a formiguinha por formiguinha, a gente conseguir fazer algo, porque tá tudo tão nebuloso que não dá para a gente respirar mais, né? A gente está asfixiado e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, que seja um yoga, que seja um bate-papo no Zoom, que seja como é que é a bebida mesmo, Lua? Uma caipirosca de gin. Que seja uma caipirosca de gin. A gente tem que fazer alguma coisa, tá bom? Meu abraço a todos vocês, realmente isso aqui é muito curativo, eu estive muito ausente durante todo esse tempo, não só aqui como no DU, porque assim, gente, minha vida tá uma loucura. Eu sou médica, sou mãe solo, é triste demais o que está acontecendo dentro dos hospitais, então, assim, eu chego realmente no final do dia querendo dormir, sabe? Dormir para, sei lá, vai que aí o universo já dá uma limpeza aqui, ajuda, porque é o que está salvando. Tá bom?
Bom te ouvir, amada. Saudade de você. Sabe o que eu fiquei pensando, gente? Eu fiz um paralelo com o dilema passado, né? Que foi o dilema de uma Valentina num processo de divórcio. E a gente dizia assim para ela: Poxa, Valentina, por que você criou essa expectativa dessa conversa, que seria uma conversa amigável sobre o fim da relação, né? Tudo estava indicando que essa conversa não ia ser exatamente boa, porque a relação não estava boa. E eu tô aqui me perguntando, mas por que a gente achou que ia ser diferente? Por que a gente quis se enganar desse jeito? Porque assim, a gente passou um ano ouvindo o jumento do presidente falar as barbaridades que ele falou. A gente viu as medidas não serem feitas, a gente viu o esculacho no Ministério da Saúde, a gente viu o não cuidado, a gente viu. Por que a gente alimentou essa esperança, essa expectativa? O presidente ficar sobre duas patas já é um milagre. Então, que expectativa para além disso a gente poderia ter, né? E a gente olhando todos os países do mundo, né? A gente com essa mania de vira-lata e olhando, não porque a Itália, não porque Londres, não porque o Canadá, não porque os Estados Unidos. E a gente nada. Porque aqui estamos vivendo nada absoluto, de fato. Então, onde é que a gente alimenta essa esperança? Ou de que a gente alimenta essa esperança para ficar bem? Você perguntando isso agora, eu acessei aqui que, na verdade, o que nutriu a minha esperança durante esse um ano, uma esperança de melhora, óbvio que não foi no presidente, hora que não foi nesse governo, mas, assim, a minha esperança estava sendo nutrida pelas pessoas. Eu acreditei que, em algum momento, a gente pudesse realmente acordar, fazer um levante, não sei como, mas, assim, agir, que a ciência fosse caminhar, mesmo sendo puxada para baixo, então que a gente fosse conseguir ter vacina, mesmo com ele impedindo tudo de acontecer, que, enfim, até que uma intervenção alienígena fosse acontecer, nisso aí eu nutri esperança, entendeu? De que algo pudesse realmente acontecer, mas vindo da gente, vindo das pessoas, vindo de cada um de nós. E um ano depois, o que eu me percebo é como essa Valentina, que a gente está mais parado, a gente está mais esgotado, a gente está mais cansado, e aí bate aquele desespero, tipo, caraca, eu depositei confiança na gente e a gente agora está aqui, só a sucata, sabe? Ai, ai. O que me chamou muita atenção nesse e-mail da Valentina, nesse dilema, é uma coisa que eu não vejo só nela, mas em todos nós, que é uma incrível capacidade de perceber e narrar fatos e uma desconexão muito grande com os sentimentos. Ela fala de muita coisa que aconteceu e eu não vejo o que ela está sentindo. E aí, no final, ela se diagnostica como uma pessoa que está surtada, né? Ela fala sobre manter a sanidade porque ela está surtando. E aí me pegou aqui num lugar de como tá introjetado na gente uma coisa da gente ter que ser robô, sabe? Eu queria falar para ela, Valentina, você não tem que retomar a sanidade, você é sã, você tá completamente sã, porque você está sentindo raiva, tristeza, angústia, luto, enfim, muitas coisas que, para mim, fazem dela uma pessoa saudável. E eu não sei por que a gente acreditou, a gente acredita que a gente sentir coisas a gente está surtando, como se a gente precisasse ficar dopado, sabe? Então, procurar pílulas e qualquer artifício que me livre de sentir qualquer coisa. Então, foi nesse lugar que esse dilema me pegou, assim. Eu queria falar para ela que ela não está surtando. Ela é um ser humano que está sentindo o que está acontecendo. Eu sinto também, assim. Me peguei muito no que ela diz que ela é good vibes. E eu acho que isso me acendeu, assim, uma luzinha, tipo, good vibes. O que isso quer dizer, sabe? Não existe uma permissão para sentir coisas que são ditas como ruins, né? Assim,
A pessoa que é good vibes, ela não pode ter raiva, ela não pode, né, ficar chateada com tudo isso que está acontecendo. Sim, acho que foi a primeira coisa que me pegou no que a Valentina falou. E, para mim, sinceramente, quem está nessa situação que a gente está agora e não está surtando, não está entendendo o que está acontecendo. Eu acho que, assim, pelo menos em algum momento desse tempo todo que a gente está vivendo essa situação, a gente está surtando. Alguém falou sobre ter ciclos, eu acho que é isso. Às vezes a gente fica um pouco melhor, às vezes um pouco pior, às vezes faz yoga, às vezes vai para Netflix, mas assim, essa situação é uma situação que desperta em nós sentimentos que são tidos como ruins mesmo. A gente fica triste, a gente fica com raiva, e eu acho muito importante a gente acolher esses sentimentos em nós, assim, e vivê-los. Eu acho que... E aí que me pega a coisa do good vibes, entendeu? Como ser good vibes nessa situação, sabe? Eu não vejo uma possibilidade de saber de fato o que está acontecendo e ver a situação que a gente tem e ser good vibes. Então, vamos viver. E eu acho que, assim, eu concordo com o que todo mundo falou. Vamos tentar ter esses momentos de respiro, sim. Então, se a gente consegue ali tomar a nossa caipirinha de gin, se a gente consegue amar quem está do nosso lado, se a gente consegue abraçar nossos filhos, vamos fazer isso mesmo, porque eu vejo isso também como resistência. Então, acho que é super importante. Mas isso não quer dizer que isso anule o sentimento de raiva, de medo. Acho que a gente está num momento em que o medo é muito grande. Então, assim, vamos viver isso também, sabe? Então, além do que todas as outras colegas valentinas já disseram, eu também sinto que estou numa montanha-russa, que teve altos e baixos, assim, extremos muito grandes, em momentos de muito êxtase e momentos de muita frustração. E eu acho que essa, para mim, é uma palavra muito forte, frustração. Acho que ano passado a gente tinha, pelo menos eu tinha uma convicção maior que esse ano seria diferente. E agora a gente não tem certeza de nada, nem desse ano, nem do próximo, nem de 2023. E isso, para mim, se concretiza em várias ações práticas do dia a dia mesmo, e que tornam isso muito difícil. Mas, parafraseando a maravilhosa da Babi Amaral, né, tá boa, adoro ela, sempre há algo maravilhoso acontecendo. E é isso que eu tenho tentado olhar e me permitido sentir o que eu verdadeiramente estou sentindo. Então, ser gentil comigo mesma. Se eu estou triste, se eu estou frustrada, se eu quero chorar, se eu estou com raiva, eu permito que esse sentimento extravase e flua. Mas também tomo cuidado para não retroalimentar, porque eu acho que é muito fácil a gente retroalimentar a raiva, retroalimentar os sentimentos ruins. E aí a gente vai cavando o nosso próprio buraco, né? Que não vai nos levar a lugar nenhum. Então, entendo tudo que está acontecendo, vivencio muito de perto, por estar na área da saúde, mas tento ao máximo não retroalimentar isso, para manter um mínimo de sanidade física e mental, assim. Tudo bem com vocês por aí, amores? Tudo, e você? Querida. Ai, tão bom estar aqui. Isso é um oásis mesmo, viu? Super. Eu fiquei mexida com a fala de todo mundo, assim, mas eu queria pontuar duas coisas que estão no meu coração, assim. Uma que é uma pincelada a mais, isso que o pessoal está passando a tinta, e uma outra que é da própria Valentina, que me chamou a atenção, assim, sabe? Eu tenho me preocupado com a parcela da humanidade que não está com a sanidade fora do compasso nesse momento. Acho perigoso. Tu não está sentindo o que está acontecendo com o universo, assim, sabe? Isso é a beira da catástrofe para mim, assim. É aí que mora o perigo da coisa, assim, sabe? Então, toda vez que alguém me diz, não estou sentindo a minha sanidade em dia, assim, eu dou a mão, acolho e digo, tamo junto, assim, sabe? Não tem como estar,
Não tem, no que a gente costuma chamar de sanidade, não tem como estar. Mas da nossa Valentina, assim, talvez onde o meu olhar foi na questão dela da compulsão alimentar, que ela disse que na busca dela, ela tentou encontrar, saiu do compasso, e agora ela está evoluindo para uma coisa de compulsão alimentar, e sabe, toda vez que eu me olho, eu me enxergo como parte de uma coisa maior, assim, sabe? Eu tenho olhado para as coisas que o Krenak tem me feito olhar, sabe? Essa coisa da nossa Gaia, assim, do nosso universo como um todo, assim, e eu me sinto mesmo uma plantinha com sentimentos complexos, assim, sabe? E quando ela sente que ela está comendo além da medida inicial dela, me dá uma sensação de que talvez isso seja uma pista para ela, sabe? Do que tu está te alimentando e o que tu precisa comer para te encontrar de novo, assim, nesses teus processos. E não falo só de comida, não, assim, é o que nos alimenta. Não só o corpo físico, mas o corpo emocional, o corpo espiritual, assim, sabe? Então, são perguntas que individualmente cada um de nós temos que responder, assim, sabe? Mas é por onde eu dou os meus passos e é o que eu deixo de sugestão para ela, assim. Essa tua compulsão alimentar está te dando pistas, está te dando dicas, assim. Use isso como instrumento para os próximos passos, assim, para reencontrar o que a gente consegue para esse momento encontrar de sanidade possível, assim, sabe? Muito bom estar aqui. Obrigada. Muito bom te ouvir. Muito bom te ver. Lindeza. Que difícil sair dessa lama, né? Chega quase a sufocar. Eu vou me ater aqui à pergunta da Valentina, que me comove pra caramba, que ela nomeia de... O meu dilema ainda dá para manter a sanidade? Acho que quando a gente está imerso e totalmente mergulhado no problema, a gente tem muita dificuldade de enxergar todos os aspectos que envolvem esse problema. Talvez o meu convite aqui para a gente, nessa mesa, nesse boteco, é a gente se afastar um pouquinho dessa tela para conseguir enxergar ela um pouquinho mais distante, assim. Eu acho que só dá para a gente buscar um pouco de sanidade em meio a tudo isso se a gente conseguir sair desse papel da autorrealização, sabe? Então, eu vou me valer um pouquinho do Viktor Frankl, que tem uma obra muito linda que se chama Em Busca do Sentido. Coração para você também, Lua. Eu tô abraçada com esse livro, assim, debaixo do meu travesseiro. E o Viktor Frankl, ele convida a uma reflexão muito, muito, muito bonita. Posso falar só um pouquinho do Viktor? Eu sei que vocês vão editar, acho que vai dar tempo aí. Bom, o Viktor Frankl foi esse médico, esse psiquiatra que, na época da Segunda Guerra, ele foi então capturado pelos nazistas e ele passou um bom período nos campos de concentração, em 2 campos de concentração. E o que instigava esse homem a buscar uma compreensão sobre toda a tragédia envolvida nesse momento horroroso da história humana, quando a gente retira a dignidade e a gente retira todo o apoio que nos torna humano, o que nos faz querer viver? Quando a gente está nesse espaço de ausência de sentido, aonde a gente encontra sentido para seguir? E um convite que ele faz é um convite para a gente pensar que o conceito de autorrealização talvez possa ser substituído pelo conceito de autotranscendência. Eu acho isso de uma lindeza que dividir isso com vocês, né? A autotranscendência é essa capacidade que a gente tem de fazer algo pelo mundo. E essa capacidade alimenta
o ser humano num lugar que nos faz capaz de buscar um sentido. Então, para essa Valentina, eu ia dizer que tá tudo bem a gente duvidar da humanidade, mas também tá tudo bem a gente buscar acreditar na humanidade. E essa ambiguidade nos constitui. E essa capacidade que a gente tem de fazer algo pelo mundo enche a nossa vida de sentido. Acho que é um pouco por aí, assim, sabe? De buscar um pouco esses valores que reinauguram e nos convidam de novo a buscar essas frestas, sabe? De luz, para a gente continuar existindo. Acho que é por aí. Ai, gente, saudade de vocês. Eu pensei várias coisas para falar para Valentina. Primeiro, eu queria responder, Lua, a gente precisou ter esperança por 12 meses, para a gente entrar agora no processo do que a gente vai viver os próximos 12 e os próximos 24, sabe? Então, assim, eu tive muita esperança na vacina, na ciência, apesar do negacionismo, e foi o que manteve aquela mínima linha ali tênue da sanidade que a gente estava mantendo no passado. E virei como a Valentina um ano achando que ia melhorar. E logo na primeira semana de janeiro a gente percebeu que não ia melhorar e a gente tinha ainda mais um pouco de fundo para cavar. E aí agora, hoje eu ouvi também o áudio da Babi sobre, né, a raiva. Eu acho que é esse momento que a gente está vivendo agora, né? Entender que a gente passou 12 meses de esperança e agora a gente tem que passar 12 meses de raiva mesmo, né, para tentar transformar esse sentimento em alguma coisa. Então, Valentina, eu também passei por isso. Eu passo por isso que você está passando todos os dias. É um vai e vem, tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. Assim como outra Valentina que comentou, o que me preocupa na sua pergunta é por que você quer ainda estar sã? A gente não tem que estar sã. A gente não tem que estar, porque a gente tem que estar fisicamente, minimamente saudável. Mas eu acho que não dá, no momento que a gente está vivendo hoje, falar em sanidade mental. Porque não dá para ter sanidade mental. Não dá, ponto. Ser pacífico. E se a gente está, é porque a gente não entendeu o que está acontecendo. Então, o que eu percebi nesse meu processo de vai e volta, é que eu, enfim, dentro dos meus privilégios, eu amadureci. Eu fiquei ainda mais crítica. Eu sempre fui de ler e agora eu leio. Eu tento intercalar leituras leves com leituras mais pesadas, mas agora eu leio com outro olhar, com outra criticidade. E outro dia, conversando com uma amiga minha, ela comentou, e assim foi até muito engraçado. Eu sou uma pessoa que assistiu Matrix e não gostou. Polêmicas à parte. E aí eu sempre achei que aquilo não fazia sentido e tal, e de repente a minha amiga falou, você precisa assistir de novo, que você vai gostar, porque você entrou na Matrix. Eu, meu Deus, eu vou assistir para entender. Mas o que ela quis dizer no final das contas é que eu sempre tive esse olhar crítico e agora eu tenho 2 vezes mais. Então, se alguma coisa eu acho que a gente pode falar que está melhorando, é que essa raiva está deixando algumas pessoas um pouco menos cegas e um pouco mais críticas. Então, Valentina, se você agora saiu desse lugar que você estava, de good vibes, que enfim, também não sei exatamente qual é esse lugar, aproveita esse sentimento de, enfim, de insanidade, de raiva, de ódio, vai ver a luz, entender por que a gente está onde a gente está, por que o Brasil é do jeito que ele é hoje, por que a gente vivencia o que a gente está vivendo hoje. Não é de agora, não é esse presidente. A gente vive o que a gente está vivendo hoje por causa de 500 anos atrás, quando alguém veio aqui, invadiu o Brasil e a gente achou que era ok. Então, assim, é muito choque de realidade, dá muito trabalho, a gente não está acostumado. Mas, no fim, é o que o texto da Mila Lacombe, lido pela Babi, fala. Depois do fim do mundo, tem um outro mundo. Então, assim, a gente está indo aí e a gente tem que sobreviver e resistir para quem não está aqui com a gente, né? Afinal, são para lá de 350 mil pessoas que não vão
está nem podendo discutir se tem ou não sanidade mental. Então, assim, não precisa, não busca sanidade. Se cuida e entende, vá, enfim, aprender alguma coisa, qualquer coisa com o que a gente está vivendo hoje. Já é alguma coisa. Boa noite, bom dia, pessoal, quem está em fusos diferentes. É muito bom ouvir todo mundo. Eu acho que cada contribuição de cada um traz um pouquinho de um quebra-cabeça que vai ajudando a gente a enxergar alguma outra coisa, uma coisa nova, ou um pouquinho de esperança que seja. Mas eu fiquei com muita vontade de dizer para essa Valentina que tudo que ela está sentindo é bem-vindo. Por mais difícil, por mais que doa, assim. Dá para ver, pelo que ela escreveu, que está doendo muito, que ela está sofrendo muito, que ela está saindo e entrando dela um monte de sinais de dor, né? Entrando com a comida, saindo o cabelo caindo, enfim. E que, às vezes, eu acho que é necessário ficar nesses sentimentos que estão doendo. Justamente porque, do mesmo jeito que os momentos de mais energia, mais disposição para yoga, para se cuidar aconteceram, esses também vão passar, eles vão nesse ciclo, nessas ondas, como quer que seja, mas eles não ficam. E aí, assim, se parece que eles estão ficando, como às vezes no que ela escreveu dá essa impressão, que também está tudo bem pedir ajuda, assim, ela não precisa passar por isso sozinha. Então, assim como ela escreveu para vocês, eu acho que já é uma forma de buscar esse amparo, esse acolhimento, também pode ser necessário e importante nesse momento pedir outras formas de ajuda. E aí eu falo de um lugar que é muito meu, assim, eu tenho dificuldade, é um aprendizado, um trabalho constante, lembrar que eu posso pedir, eu posso me ver e me mostrar vulnerável, mas só quando a gente pede é que a ajuda pode chegar. Se a gente não pedir, ela não vem, é difícil que venha. Algum momento a gente tem sorte que ela venha sem a gente pedir, mas é mais difícil assim. E aí tentar também, se é que é possível nesse momento que está tão duro para ela, ser um pouquinho mais amorosa com ela, porque ela está fazendo o que ela consegue. Mais alguém? Essa é a hora. Você, que não disse nada até agora. Bom, Valentina, você ouviu essas vozes e, como sempre acontece toda quinta-feira quando a gente coloca um episódio no ar, né? Boa parte das pessoas que estão ouvindo nunca sentaram aqui nessa mesa com a gente, nunca tocaram na gente, nunca abraçaram a gente. E através daquilo que a gente fala, daquilo que a gente coloca a partir de um dilema de outra pessoa, as pessoas parecem que vão conhecendo a gente, né? E hoje essa Valentina teve a oportunidade de ouvir esses ecos que são muito maiores do que somente nós dois, você e eu. De uma comunidade de pessoas que se formam ao redor desse podcast. E, como dá para perceber de uma forma muito evidente, tem uma linha que ela permeia a fala de todas as pessoas que passaram aqui hoje. Que é a linha, Valentina, de logo, em primeira instância, olhar para você. Olhar para a sua dor, olhar para o que você está sentindo. E todo mundo passou por aqui hoje, passou com uma fala uníssona de te acolher e de te abraçar. E eu queria primeiro destacar isso, porque você também não está vendo o rosto dessas pessoas hoje, ao ouvir esse episódio. E eu queria muito que você fizesse o exercício do ensaio sobre a cegueira às avessas, de tentar ouvir esse texto que essas pessoas teceram aqui a muitas mãos, você deixasse de ver somente esse clarão enorme que cega e passasse a ver de novo o rosto de pessoas. Essas pessoas que estão aqui hoje, elas estão por trás dessa cortina, desse clarão, sabe, Valentina? E eu tô puxando o fio daí porque a sensação que eu tenho nesse momento que a gente está atravessando é que a gente está ouvindo um recado muito claro sobre os nossos processos de individualização, que acontecem desde que o homem começou a achar que ele podia interferir demais no mundo. Isso é muito, muito forte pós-revolução industrial, mas isso já vem de antes. Da gente se colocar no centro,
da gente achar que as coisas acontecem porque elas orbitam ao redor de nós. E aí, quando ela traz, por exemplo, a questão de sanidade mental, no fundo, Valentina, quando você traz isso, na verdade não é sobre sanidade mental. É muito longe ainda, inclusive, de sanidade mental. É um desconforto. Mas a perda da sanidade mental é algo muito longe Disso que ela relata, né? disso que você está relatando, sabe, Valentina? Você não conseguiria elaborar se você estivesse dentro de um surto. Então, em primeiro lugar, fique tranquila. Estou trazendo aqui um novo diagnóstico, propondo um novo diagnóstico. Você está bem. Eu já vi de um psicólogo, de um psiquiatra, dizendo assim, enquanto a pessoa tiver dizendo assim, eu acho que eu tô surtando, ela tá longe, Mas eu queria trazer esse ponto por conta do seguinte, eu sinto que não é a pandemia. Não é o fato da gente estar confinado e ver as barbaridades cometidas pelos genocidas, pelos negacionistas, não é isso. O que eu sinto verdadeiramente é uma coisa que está escancarada de antes da pandemia e que está escancarada desde antes o fatídico 28 de outubro de 2018, onde 58 milhões de brasileiros quase votaram nessa simbologia do fracasso, né? Vem de antes disso. Quando 58 milhões de pessoas dizem que elas preferem alguém que é visível, que não tem capacidade de administrar crise alguma, não tem capacidade de administrar crise nem na casa, que é o menor locus. Imagine num país. Nós, como coletivo, fizemos uma escolha. E a gente precisa respeitar o processo democrático. Nós, como coletivo, falhamos miseravelmente. Mas também não vem daí. A gente está jogando na conta da pandemia um processo muito mais longevo das nossas individualizações, do especismo do ser humano, de achar que está no centro e do indivíduo, e vou cuidar de mim, a minha yoga, o meu prazer. Nós somos um imenso coletivo que ele depende de um bem-estar coletivo. Nós fazemos parte de algo que é incontornável, que é um negócio chamado humanidade. É gigantesco. As diferenças são inúmeras. E eu acho que já, Valentina, que estamos aqui falando, e ninguém da gente aqui está surtado, a gente está bem desconfortável. A gente está puto. A gente está querendo tirar esse cara daí, urgente. Mas a gente está longe de um surto. E a gente precisa, sabendo disso, estabelecer um novo critério para como a gente enxerga a vida da gente por aqui. Eu acredito que o Dilema da Valentina é um enorme convite para a gente pensar no que é esse coletivo incontornável, no que são as nossas escolhas como indivíduo, não apenas com impacto em nós mesmos e nós mesmos. Eu acho que esse meio da Valentina e esse dilema é um recado maravilhoso para que a gente finalmente se entenda como parte de algo que é muito maior do que aquilo que cabe na existência da gente. E esse convite é um convite para a gente pensar que, já que estamos sãos, a gente pode mudar as coisas. Enquanto a gente ficar nos paradoxos de raiva e alegria, tristeza e felicidade, esses binômios, essas antíteses muito óbvias, a gente está se contentando com a nossa individualização. A gente é muito mais importante coletivamente. Eu lembro que tinha uma época que as pessoas diziam assim, mas porque o homem é o único bicho que se coloca em extinção, né? Mas se o ser humano acabar, pelo menos o planeta vive. Não vive, porque se a gente não tiver para ver, é uma inexistência. É outra coisa. Então a gente precisa se preservar como coletivo. E eu queria aproveitar esse meio da Valentina para trazer isso para a roda, sabe? Eu acho lindo. Eu acho que nesse momento tá tudo tão frágil, tão frágil, tão frágil, que tem um perigo da gente se perder nesse caos, nessa dor generalizada. Então, quando a gente fala da yoga, da alimentação, do que quer que seja, que são as nossas ferramentas individuais para acordar e viver, eu acho que a gente está falando de uma tentativa de resistência também, né? Então, é preciso cuidar para não se misturar com a dor do mundo, nesse sentido de não se perder na dor do mundo e não conseguir se resgatar. Então, foi falado hoje aqui, né?
esse processo tem me ajudado a pensar de forma mais crítica. Talvez isso seja um excelente passo nesse processo, porque logo menos temos eleições. Mas tem essa questão que está colocada. Como é que eu faço para levantar todos os dias? No meu caso, eu criar 4 filhos, cuidar da casa, trabalhar, existir. Se eu estou misturada. Tá entendendo o que eu tô falando? Se eu tô misturada nessa dor generalizada, nessa inflamação geral. Não sei, acho difícil. Particularmente acho difícil. E o que é que te move a fazer esses resgates? Existir, continuar existindo. Meus filhos, você. O trabalho que a gente realiza. Tá vendo quanta gente? Sim. Esse é meu ponto. O meu ponto é um ponto de mudança discursiva. Porque você diz assim, eu preciso lá fazer minha yoga para me resgatar. Uhum. E aí parece que a dor do mundo recai só sobre você a ponto de você dizer, nossa, mas eu preciso disso aqui para... E aí a gente para de olhar para o lado. E aí quando você lembra quais são os verdadeiros motores, você vê que tudo transita nessa transcendência, que é esse poder que se sobrepõe à própria existência do momento. Porque nós não vamos existir amanhã. Assim como não haverá pandemia, assim como não haverá Bolsonaro. Sim. Eu acho que é uma excelente chance da gente pensar nisso. Uma enorme chance da gente pensar nisso. Então é sobre como a gente está contando essa história dessa travessia. Sabe por quê? Porque se a escolha coletiva em 2018 não fosse tão irresponsável, a gente não estaria aqui discutindo a pandemia. Se em 1982 a gente não tivesse, então, se a gente não respeitar a história que a gente está escrevendo e que não diz respeito à essência da gente agora, cuidando da tal sanidade mental, entre aspas, da gente agora, se a gente ficar preso a isso, a esses processos curativos individuais, a gente está repetindo a narrativa da individualização, que é o que interessa ao capitalismo, ao consumismo. Enquanto a gente for consumista e não for cidadão, tá tudo errado. Essa frase não é minha, é de Mujica. Então, o que eu sinto é que a gente, mesmo na tendência de fazer uma reparação sobre a nossa existência, né, diante dessa dor, a gente continua insistindo na narrativa da individualização. Vou cuidar de mim. Não, velho. Quero cuidar de você, de você, de você, de você também. Sabe por quê? Porque isso é bumerangue. Quando eu escuto qualquer voz sendo trazida aqui, eu digo, caralho, é por isso que a gente precisa estar aqui e resistir. Porque olha quanta gente mais jovem que eu tenho aqui, que numa linha natural da vida, sem contar com pandemia, eu vou me despedir e as pessoas aqui vão seguir. Se a gente não experimentar o processo de cuidar do outro e coletivamente a gente se cuidar radicalmente, que é o lugar de onde a gente veio. Quando não havia esse especismo que coloca a gente como se fosse o centro da atenção inteira o tempo todo, a gente vivia em tribo. E sabe o que é que acontecia nessas tribos, nesses clãs, antes de tudo isso? O que acontecia era convívio no coletivo extremo. A alimentação era coletiva. O cuidado O cuidado era coletivo. Os filhos eram da tribo inteira. Os bens eram coletivos. Sim. Quando a gente perde isso, a gente se perde como existência. A gente vive um interno ensaio sobre a cegueira, para voltar para o começo do meu raciocínio. Na verdade, Saramago, profético, ele faz um ensaio sobre a cegueira, e na verdade é muito mais profundo que aquilo, porque tem que ler a obra inteira dele para pegar isso. Mas naquele recorte do ensaio sobre a cegueira, ele planta exatamente o que acontece quando a gente deixa de ver o outro. Porque você, com um clarão diante dos olhos, você ainda assim se enxerga. Porque você reconhece, como algumas pessoas trouxeram, os seus sentimentos, as suas sensações. Eu me reconheço de olho fechado. Mas se o outro e a outra? Ou a gente volta radicalmente, e adorei. Não sei quem falou de Krenak, se abraçando Krenak. Se a gente não abraça o que Krenak está dizendo, o que Davi Copenaua está dizendo, o que Vandana Shiva está dizendo, o que Luísa Neubauer, Greta Thunberg, o que Francisco Manzanares, o que essas pessoas estão dizendo, a gente repete um processo de individualização, inclusive na cura. E não adianta eu estar curado sozinho. Meu amor, se eu tomar vacina e a vacina for 100% eficaz comigo e você morrer por conta da Covid,
morro eu também. Simbolicamente ou realmente, morro também. Morro quando morre um desconhecido. Um dos quase 4.000 desconhecidos que morrem no Brasil diariamente por conta do Covid, morre a gente também. Eu sinto que o cuidado que a gente precisa ter, porque parece tão grande, né? Parece que a gente não vai dar conta desse mar, né? Quando você te ouvindo falar, é assim, calma, respira. Respira que a gente sabe nadar, né? Porque essa coletividade, que é esse mar imenso diante da gente, ele é assustador. Ele é apavorante. O que eu faço? Então tá bom. E agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Né? Para que lado eu nado? E aí vem esse meu medo, que é um medo que eu acesso com muita facilidade eu preciso lembrar que eu sei nadar nesse mar. Eu posso estar nesse mar. Eu posso sim olhar para esse coletivo. Eu preciso, na verdade, olhar para esse coletivo. E nesse coletivo eu preciso lembrar do que eu carrego, do que eu tenho, do que me integra e do que me diferencia. Porque senão eu afundo. Eu acho que é um baita desafio. Mas eu sinto isso, eu sinto que esse dilema da Valentina, ele é um dilema que passa por muitas e muitas de nós, e a gente se sente igualzinho a você, viu, Valentina? Nas dores, nas angústias, no desconforto, a gente se sente igualzinho, todo dia. Os ciclos, os altos e baixos, tá tudo aí. Mas eu de verdade, eu trago essa sugestão, assim, mesmo, depois desse dilema de hoje, sabe? Assim, não trago só aqui não, trago toda vez que eu tenho uma chance de falar sobre isso. Sim. Que a gente não pode se enganar, nem no processo de culpa nem de cura. A gente não pode dizer que a gente está nisso por causa dos bolsominions. Não. Inclusive porque houve uma eleição e mesmo nós que não votamos no bolsominion, carregamos nas costas o processo que é o processo coletivo democrático. Sim. Agora, a gente ganha mais força, porque agora tudo que a gente disse e vinha repetindo se materializa diante dos olhos das pessoas, né? Em relação ao governo. Aí fica mais fácil. Mas se lá atrás a gente tivesse se olhado como coletivo, se as pessoas não tivessem votado com ódio, se as pessoas não... A gente não estava aqui. A realidade é que a gente não estava aqui. É o meu ódio, né? O É ódio o meu que ódio. eu sinto que me faz Lógico. tomar uma decisão. E é isso, assim, a minha raiva, a minha felicidade, as minhas... Aí a gente pega o sentimento e transforma ele numa coisa minúscula. É irredutível, disso não passa. É tão pequeno que, assim, a minha... Não é a minha indignação. Tribo, senta aqui. Todo mundo fala e todo mundo se escuta. No final, a gente sabe quais são as nossas indignações. Com o que é que a gente está inconformado. E aí, nesse processo, eu percebo que eu posso guardar um pouco o que é a minha dor. Não porque é uma competição para ver quem está sofrendo mais, mas porque eu me percebo tanto que eu entendo o que eu dou conta. E aí eu passo a vez, eu dou a vez para você, para sua dor. Pode passar com sua dor. É claro. E aí você vê alguém que tem uma dor, de novo, sem medidas de dor, mas que tem uma dor diferente da sua, que você fala, puta, eu consigo ajudar aquela pessoa naquela dor, mesmo sentindo a minha dor. E por que a gente não vai sentir dor? Bom, essa já é uma conversa para o divã. Mas, sabe? Então, assim, eu adoro essa perspectiva do pensamento. E aí eu queria meio conduzir a gente para o final desse dilema de hoje, 84, Valentina, pelo título do seu dilema. Sim, nós estamos numa pandemia eterna e ela não é de Covid. Ela é sobre o processo de extinção do ser humano, que é a única espécie que causa sua própria extinção. A única na natureza. Se vangloria que é racional, se vangloria que sabe falar sobre suas emoções e sentimentos, que sabe nomear as coisas. E é essa besta fera que não olha para o outro. Eu ouvi recentemente Brené Brown falando a seguinte frase, né? A gente acreditou até aqui que nós éramos seres racionais, que eventualmente a gente sentia coisas, né? E ela
tem percebido que é justamente o contrário. Nós somos seres emocionais, que de vez em quando, com muito esforço, a gente pensa. Muito raramente a gente dá racionalizada. E é por a gente se permitir ser regido pelas emoções, nossas emoções, que é algo que a gente sente aqui, e aí a gente começa a dar nome para essas coisas, né? Nossa alma, né? Nosso ego. A gente vai dando nome às coisas, porque o ser humano também existiu para isso, para ficar, né? Nath, para dar nome às coisas, é isso, assim. E aí, de repente, a gente pode pausar e pensar o seguinte, na verdade, a pandemia é eterna. E numa pandemia eterna, a gente tem ciclos. Tem hora que morre mais gente, tem hora que menos gente adoece, tem hora que ninguém morre, mas ainda assim há uma doença no ar. Sim, querida Valentina, estamos numa pandemia eterna, ela não começou agora, ela não começou em 2020, em 2019, final de 2019. Ela não começou em Wuhan, na China. Não. Essa pandemia começa quando a gente muda o paradigma do que é a nossa existência e se acha muito importante como indivíduo. Aqui meus 5 centavos de hoje para esse dilema profundo. Uau. Com participação dos Dilemas Raiz. Mas agora eu acho que é hora da gente encerrar esses dilemas e continuar no boteco com os nossos dilemas, que a gente está com saudade. Muito obrigado aos dilemas que participaram hoje aqui com a gente. É uma alegria sempre ter vocês. Valentina, sinta de verdade meu abraço, aquele abraço assim, sabe aquele abraço de longinho, que a gente bota a mãozinha no próprio ombro? Sinta meu abraço, entendo demais a sua dor, mas queria muito te pedir para vir junto com a gente nessa reflexão de que a gente pode fazer com que o processo coletivo suavize esse desconforto que você está sentindo. Nós vamos ficar bem e também nós vamos ficar mal. E essa é a nossa caminhada. Respira, Valentina, respira. Isso aí. Quem quiser mandar dilema para a gente sabe como é. luabarros@redeamparo.com.br ou pedro@redeamparo.com.br. É isso. Até próxima quinta. Delícia estar aqui hoje com vocês. Aguardamos o dilema de vocês. Quem quiser fazer parte do grupo de Dilemas Raiz, basta acessar www.apoia.se/dilemas ou redeamparo.com.br/amp. É isso? É isso. Caboge, meu querido, solta a vinheta. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.